Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Acho que nem o Fluminense em toda a sua história, como dizia o Lula, né? Nunca na história desse país. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Quem achou aí, dá glória a Deus. Quem não achou, diga bem alto: misericórdia. Ô pastor. Portanto, vós orareis assim, Mateus 6, 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Evangelho de João, um pouquinho mais à frente, João 21. João 21, verso 20. João 21, 20. Glória a Deus. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo é João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Amém? Só até aqui. Podem se sentar. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Muito bem, irmãos e irmãs, nós queremos viver nessas próximas próximas 4 semanas um tempo de cura e de restauração para a nossa relação com Deus. Um tempo de cura e de restauração da nossa vida com Ele, da nossa espiritualidade, da nossa aproximação com Ele, da nossa intimidade com Ele. E a gente vai tratar de 4 pontos que falam sobre essa intimidade com Deus. Quantos aqui querem ter intimidade com Deus? Dá glória a Deus aí. Deus tem intimidade com o Senhor. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer se aproximar de você. Quer que você o conheça, porque Ele já conhece você. Deus quer se achegar a você, quer se revelar a você. Ele quer conversar contigo. Ele quer te consolar, quer cuidar de você ainda mais, quer ministrar sobre a sua vida, quer ministrar sobre o seu coração. Deus deseja isso. Deus também é uma pessoa. Nós falamos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa. Quando Deus nos cria, Deus não nos cria apenas para sermos seus adoradores. A gente costuma falar isso. Deus nos criou, a Bíblia fala isso. Deus nos criou para a glória do seu nome. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para que o adorássemos. Sim, é certo isso, é verdade. Mas não apenas isso. Deus também nos cria e sopra em nós o seu Espírito para que nós, como seres viventes, como alma vivente, nós também pudéssemos nos relacionar com Ele. Nós também pudéssemos fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, tocar nas suas vestes.
Deus, por meio do seu Filho Jesus, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder e se fez homem, se fez carne, se fez servo e habitou aqui no meio de nós. Ele se esvaziou de si mesmo, como diz o texto de Filipenses capítulo 2. Ele se humilhou. É a kenosis de Jesus Cristo, é a humilhação de Jesus Cristo. Abriu mão da sua glória, se humilhou e se encarnou, se fez carne, virou criança no meio de nós. Era o Deus Emanuel. Sabe para quê? Para te conhecer, para conhecer o homem, a raça humana, suas fraquezas, suas limitações, suas dificuldades, suas lutas. Quando você peca, quando você é tentado, quando você é atribulado, quando você está em grande dor e angústia, Jesus sabe de tudo isso, porque Ele viveu isso. O texto de Hebreus diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, porque todas as coisas que você perfeitamente pode perdoar os nossos pecados, porque tudo que você vive hoje, Ele viveu na própria carne, Ele sentiu como a gente sente também, e Ele fez isso para poder se relacionar com a gente. Deus falou no passado pelos profetas, Deus falou no passado pelos milagres, pelos sinais, as mais diversas maneiras. Mas o texto de Hebreus diz que nos últimos dias Ele nos falou através do próprio Filho, que Ele se encarnou, Ele veio aqui, Ele pisou aqui, se fez homem para se relacionar com você. E os discípulos, os apóstolos do Senhor, desfrutaram dessa intimidade com Ele. Os apóstolos, os chamados, os escolhidos, que estiveram com Ele, tiveram o privilégio de estar com Ele durante 3 anos e meio. E que é João, teve a oportunidade até mesmo de reclinar a cabeça sobre o seu peito. E era um homem reclinando a cabeça sobre o peito de um outro homem. Tamanho amor, tamanha transparência, tamanha pureza daquele homem, Deus chamado Jesus de Nazaré. A ponto de aproximar as pessoas, de agrupar as pessoas, de vir uma multidão para conhecê-lo, para ouvir a sua voz, para estar perto dele, para desfrutar da sua presença. E aqueles outros tiveram a oportunidade de, em muitas ocasiões, estar bem pertinho dele, comendo o mesmo pão que ele comia, cear com ele, vendo os mesmos milagres, vendo as mesmas maravilhas, tiveram intimidade com ele. Mas ele não está mais no meio de nós. Ele foi levado aos céus, e de lá virá para buscar os seus. Ele falou com os discípulos naquela ocasião: não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador, é o Espírito Santo. E hoje eu preciso buscar a intimidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, e eu também, você também pode pela fé abraçá-lo, estar perto dele, estar perto do Espírito, se deixar ser trabalhado por ele, se deixar ser consolado e visitado pelo Espírito Santo. Um homem escreveu um livro muito sábio, de maneira muito sábia, Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. Ele fala dessa relação com o Espírito Santo, ele fala dessa aproximação com o Espírito Santo, do mover do Espírito, deixar o Espírito trabalhar e mover a nossa vida. Eu preciso ir ao encontro dele, eu preciso buscá-lo, como a corça suspira pela corrente das águas, eu preciso ir ao encontro dele. Como a noiva que vai ao encontro do seu marido, do seu noivo, a gente precisa ir ao encontro dele. Como o filho que vai correndo aos braços do pai, eu preciso ir ao encontro dele. Você precisa ir ao encontro.
oração, das necessidades que a gente tem de falar com Ele, ou pouco ou muito, mas a gente tem necessidade de estar diante dEle. Fala para o seu irmão assim do seu lado, né? Oração essencial para a sua vida. Oração essencial para a nossa vida. Não pode haver um discípulo eficaz, atuante, discípulo do Senhor que negligencia a oração. É preciso ter uma vida de oração. Se eu não tiver uma vida de oração, eu não sou líder de excelência. Se eu não tiver oração, se eu não orar, se eu não falar com o Senhor primeiro, no culto, eu não posso falar com Ele em público. Se eu não falo com Ele no meu secreto, eu não posso estar no altar para interceder. Se eu antes não oro, eu fico descredenciado para poder oferecer um louvor ao Senhor. Tudo que eu faço na casa de Deus, na obra de Deus, precisa ter base na oração. Por isso que a oração é essencial. Quando a gente ora, irmão, a gente se mostra dependente de Deus. Quem aqui é dependente de Deus? Levante a sua mão. Você depende de Deus. Somos dependentes de Deus. Dependência se revela na oração. Quem é dependente de Deus, ora a Ele. Quem é dependente de Deus, clama por Ele. Mas se eu não tenho dependência de Deus, eu não oro. Se eu não percebo o quanto eu preciso dele para me livrar, para me guardar, para me sustentar, para cuidar de mim, eu não oro, eu vou seguir na minha vida. Quem sabe amanhã, ou depois de amanhã, um dia talvez eu fale com Ele. E a gente vai viver a nossa vida. Pastor Marcos, reverendo Marcos, esse dele, diz que tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus. Está fazendo a obra de Deus pensando que está agradando a Deus, vai seguir o seu próprio curso, vai seguir o seu próprio caminho, mas sem Deus, que não fala com Ele, porque não ouve a sua voz. E se eu sou dependente de Deus, eu falo com Ele. A oração que Jesus nos ensinou a orar, que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar, fala do pão nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Percebe que é uma oração diária. E percebe que é uma oração onde coloca uma total dependência e carência de Deus. Porque o pão é um alimento e o pão é algo que eu preciso diariamente na minha vida. E Jesus nos ensinou a orar assim: peça pelo pão diário, peça pelo pão de cada dia, mostre a sua dependência. Mas não é só um pão diário. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu preciso de perdão diariamente. Quem precisa de perdão diariamente aqui? Glória a Deus. Nosso perdão precisa ser diário. Eu não posso continuar carregando fardo de pecado. Não posso ter o meu coração angustiado pelos meus erros, pelos meus arquivos. Mas eu preciso ir à cruz todos os dias. E eu preciso colocar diante da cruz do Senhor o meu pecado. E nisso eu estou falando com Ele, eu estou me colocando diante dEle. Se não fosse Deus para guardar a nossa vida, irmãos e irmãs, talvez você hoje não existisse mais, talvez você hoje não tivesse privilégio de estar aqui, mas porque a gente precisa orar e dizer: Pai, me guarde de toda e qualquer tentação, livra-me do mal. Isso precisa ser diário. Quando eu oro assim, eu estou mostrando a minha dependência de Deus. Quem ora se mostra dependente. Quem não ora está mostrando, né, uma parte
Oração também é uma maneira da gente se submeter à vontade de Deus. E Jesus, naquela hora, ele ora, se submetendo à vontade de Deus para a vida dele. Orar não é colocar para Deus aquilo que você quer. Orar não é apresentar para o Senhor as suas vontades. Antes orar é entender a vontade de Deus para a sua vida. É se deixar ser moldado pela vontade dele. É se deixar ser moldado pelo querer dele para a tua vida. Orar é ouvir a voz de Deus e ouvir a sua vontade, e ouvir o seu querer.
Judson de Oliveira canta uma música que ele fala que a igreja precisa conhecer o coração de Deus. Como essa música impacta a gente. Precisamos conhecer o coração de Deus. Precisamos nos aproximar dele, como João fez. Presta atenção numa coisa: Pedro representa sempre a igreja, Tiago representa sempre a família, João representa a intimidade. João é intimidade, João é amor. João é aquele que teve a oportunidade. Nenhum outro discípulo conseguiu isso. Nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo relatado na palavra testemunho se aproximou tanto de Jesus, a ponto de colocar a sua cabeça sobre o seu peito para ouvir aquilo que estava no coração do Senhor, para ouvir os gemidos do seu coração. Era um desejo no coração de João conhecer aquilo que passava, a vontade do Senhor para a vida dele. Quando na praia Jesus se revela aos apóstolos, quando Pedro já tinha voltado para a pesca, quando alguns dos apóstolos tinham voltado para a pesca, quando o Senhor se revela para eles na praia, só João reconheceu Jesus. Só João disse lá: é o Senhor. Nenhum outro dos apóstolos conseguiu reconhecer, mas João conseguiu reconhecer, porque João representa intimidade. Nós às vezes pensamos que conhecemos o Senhor, mas Deus tem muito mais para se revelar e para fazer na nossa vida, e revelar a você os propósitos dele, revelar a você o querer dele para a sua vida. Vai buscar intimidade com ele, vai entrar no seu jardim, vai clamar ao Senhor. É preciso tempo. Paulo falando aos Efésios diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Mas não deixe de gastar, de passar tempo com o Senhor, porque para quem quer ter intimidade é preciso tempo. Para quem quer intimidade nesse mundo todo tumultuado é preciso tranquilidade. Nem que seja pelas madrugadas, no momento tranquilo, pelas manhãs, ao anoitecer, mas precisa haver tranquilidade sobre o teu coração, para você ouvir o coração do Senhor, para você perceber qual o gemido do Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo ministrar a sua vida e falar com você. Ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito. Ouvir o que ele clama, o que ele fala, o que ele deseja. Você não vai ser motivado espiritualmente. Seu coração não vai arder por almas enquanto você não ouvir o coração do Senhor. Teu ministério não vai florescer e avançar como Deus deseja e quer, enquanto você não ouvir aquilo que está no coração do Senhor. Enquanto o Espírito não revelar a você aquilo que é a vontade dele, aquilo que é o querer dele para a sua vida. Precisa do tempo e amadurecer em oração, amadurecer em oração. Igreja, amadurecer em oração, cresça em oração. Não é mais tempo de a gente orar só para Deus abençoar o pai, a mãe, os familiares, os de perto e os de longe. Precisamos bem mais do que uma oração do Pai Nosso, ainda que ela seja profunda em todos os seus aspectos. Mas precisamos mergulhar nas águas do Espírito e precisamos ir profundo nessas águas, nas águas do Senhor, porque o teu tempo de oração vai trazer coragem para a tua vida, e que vai fazer o teu ministério deslanchar, e que vai fazer você superar algumas dificuldades que você tem vivido. Ouça o coração do Senhor, porque Ele quer se revelar a você. Ouça o coração do Senhor, porque Ele quer trazer coisas profundas para a sua vida. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clame a mim, responder-te. Deus tem uma promessa de resposta para a sua vida. Deus tem resposta para você, vai buscá-la. Deus tem uma resposta para você no mundo espiritual, vai buscá-la. Clame a Ele, clame a mim,
e não auto-independente. Você corre o risco de estar caminhando sozinho na obra do Senhor, sem a presença dele na sua vida. Vai buscar o Senhor, pare tudo que você está fazendo. Você pode ser o maior líder da igreja, você pode ser o pastor da igreja, você pode ser o superintendente, o bispo. Mas se você ainda não começou a ter uma vida devocional com o Senhor, pare tudo que você está fazendo. Crie um hábito urgente. E depois volte a fazer o que você está fazendo. Porque na fábrica onde eu trabalho, eu preciso ter técnica, preciso ter conhecimento de leis, preciso saber lidar com pessoas, preciso ter habilidades, uma série de coisas. Naquilo que você faz, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu serviço autônomo, você vai precisar de técnica, de habilidade, de conhecimento e algumas outras coisas. Na igreja, a gente precisa de tudo isso, mas a gente precisa de unção. Unção não se compra. Fala para o teu irmão aí, unção não se compra. Unção não se compra. Unção não se vende. Unção se busca. Só pode ministrar unção quem tem unção. Unção se busca. Unção se recebe lá no jardim secreto. A autoridade se busca no jardim secreto. É no quarto, é no oculto, é no monte, é no vale. Lá se recebe unção. Eu posso ser o melhor profissional, mas eu não quero ser profissional de igreja. Eu não quero ser um pastor profissional, eu quero ser pastor de ovelhas. É preciso ter unção. É mais do que técnica, é mais do que conhecimento, é mais do que habilidade. É autoridade que vem de Deus. É poder que vem de Deus. É algo que faz diferença no coração do homem e da mulher que tem intimidade com ele. O nome dele canta lá. Preciso conhecer o coração missionário de Deus. Duvido um homem permanecer tempo em oração com Deus e não sair de lá. Coração aquecido, cheio de brasa, cheio de desejo de fazer a obra de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, as portas e janelas fechadas não conseguiram prender aqueles homens. As portas foram abertas, eles saíram, foram ao encontro do outro. Você quer coragem? Deus vai te dar coragem no lugar secreto de oração. Você quer ousadia? Deus vai te dar ousadia no lugar secreto de oração. Você quer intrepidez? Ele vai te dar. Conhecimento? Ele vai te dar. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Como o Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Peça ao Senhor com fé, em nada duvidando, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Vamos para a ideia em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A pessoa do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Posso sentir a sua presença. Você pode sentir a sua presença junto comigo. Você pode sentir o seu mover. Você pode sentir o teu coração sendo tocado por Ele nessa noite. Ele está aqui. O Espírito Santo quer se revelar a você, quer ter intimidade contigo, quer se manifestar na sua vida, quer tocar no teu coração. Nada pode segurar um homem ou uma mulher que passa um tempo diante da presença do Senhor Jesus. É o teu alimento. A maior ferramenta que a gente tem, a maior arma que a gente tem, oração. Ninguém pode impedir a sua oração de chegar até o trono da glória do Senhor. Ele vai ouvir a tua oração. Nenhuma oração fica sem resposta. Glória a Deus. O Senhor se inclina para ouvir a tua oração. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a tua oração e o teu clamor. Mas é preciso você pedir. E assim como João, encoste a sua cabeça,
peito do Espírito Santo, se aproxime do Espírito Santo, ouça o coração dele, ouça a sua voz. Glória a Deus. Hoje Deus quer mudar isso na sua vida. Nós vamos orar para que Deus possa desatar na nossa vida todas as portas do quarto secreto, do oculto, da oração estarem fechadas na nossa vida, elas vão se abrir hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai abrir um lugar secreto para você buscar a face e a presença dele. Deus vai abrir na tua casa um lugar para você orar e buscar o Senhor. Ele está preparando esse lugar. E você vai sentir o desejo de estar ali. Ele vai te mover, o Espírito vai te impulsionar para estar ali, para falar com Ele, para abrir o coração diante dEle, para conversar com Ele, porque Ele quer conversar contigo, Ele está lá naquele lugar. Aleluia. Tem tantas bênçãos nos céus. Tem tanta bênção no céu. Tem um lugar no céu cheio de bênção. O crescimento dessa igreja está lá no céu. O romper dessa igreja está lá no céu. O avivamento que você precisa está no céu. Salvação do teu marido, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, da tua casa, está no céu, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Tudo que a gente precisa para a nossa vida, para esse lugar, está no céu. Está tudo se acumulando lá. E um anjo está perguntando para o outro: por que está se acumulando tantas coisas aqui? Por que está juntando tantas coisas aqui nos céus? E um está falando com o outro assim: está faltando oração. Os crentes não estão pedindo, os discípulos não estão pedindo, está se acumulando aqui. Mas na hora que eles começarem a pedir, esse estoque vai ficar vazio. Na hora que eles começarem a pedir, os anjos vão começar a mandar as bênçãos que você precisa e necessita para a tua vida.